E galera, o Rômulo mandou aqui um superchat com uma pergunta super capciosa. Mas vamos lá, vamos tentar responder, que é o seguinte. Vamos lá. Lorde, se existe um portal de Shadowlands para Azeroth, o que impede os mortos de voltarem para Azeroth? Podemos esperar todos os medalhões de volta no 10.0, Uther e Arthas? Vamos lá. Como? Assim, isso vai um pouco naquela outra discussão que a gente estava tendo mais cedo, que é sobre quando você cria a sua regra para sua história, para o seu filme, e depois você descumpre aquela regra. Do tipo, ninguém escapa da Gorja. A Gorja é o pior tormento do universo, porque quem cai lá não escapa. Todo mundo cai na Gorja e escapa. O Carcereiro é o maior vilão do universo, porque ele nunca foi derrotado. A gente já derrotou ele mais 5 vezes. Sacou? Então, o que você está perguntando? Cara, não sei. Porque é um daqueles tipos de coisas que a Blizzard ela não estabelece o seu próprio lore. A quantidade de furo na história que existe em Shadowlands, em World of Warcraft, é um negócio absurdo, é um negócio gigantesco. Então, se a gente quiser, nós aqui do chat, nós aqui que estão vendo esse vídeo, também essa live, se a gente quiser, a gente cria 10 explicações do porquê que os mortos não poderiam voltar mesmo tendo portal. Mas se a gente quiser, a gente cria 20 explicações do que porquê que os mortos poderiam voltar. Por quê? Porque nada disso é explicado, nada disso é contado. É como eu estava falando também no outro vídeo. Hoje a Blizzard, ela só se importa com o momento épico. A história da Blizzard, para Blizzard, ela só existe para ter momentos. Ah, que momento foda! Olha só, chegou o barco da Jane e atacou todo mundo. Olha, a Sylvanas agora, ela jogou a praga e vai matar os líderes da Aliança da Horda. Ah, olha só, a Sylvanas tocou uma flecha no carcereiro e falou que nunca ia servir. Qual é a lógica? Qual a explicação da Sylvanas tacar uma flecha no carcereiro? Sabe? Parece uma criança assim, que o pai fala, não vou comprar o brinquedo. Aí a criança pega uma bolinha e joga no pai. Sabe? É basicamente isso. Sabe? Qual é a lógica? Não tem lógica. Porque só importa o momento épico, em grandes aspas, da Sylvanas renegando o carcereiro. Por que eu tô falando isso? Porque esses detalhes, essas partes da história que são fundamentais para ela ter lógica, nunca são explicadas. Sacou? Porque a gente pode falar assim, olha, tem um portal de Shadowlands para Azeroth. Se os vivos podem ir para o mundo dos mortos, por que os mortos não podem ir para o mundo dos vivos? Porque, afinal de contas, tem uma porrada de morto no mundo vivo, não tem? As Valquírias estão mortas. Os Valajares estão mortos. Eu não vou nem falar sobre os esqueletos, sobre os russos, porque esses não têm inteligência. Mas as Valquírias. Por que as Valquírias conseguem voltar e outros não podem? Sacou? Aí, por outro lado, poderia falar, não, mas peraí, é porque tem uma trava no portal que não deixa os mortos voltarem. É porque os mortos, eles têm uma ligação, eles têm uma corrente que prende eles em Shadowlands. Tem isso em algum lugar? Isso é minha discussão, às vezes, com o pessoal do lore. Para dar uma lógica para a história, as pessoas inventam uma explicação que não tem na história. A explicação faz até sentido, mas não tem na história. Porque sempre ela podia dizer, não, cara, é porque depois que você morre, a sua alma fica presa a Shadowlands. Então o seu corpo poderia até atravessar. Por isso que o Gu consegue atravessar. O corpo atravessa, mas a alma fica presa. Cara, aqui, em 2 minutos eu dei uma explicação, que não é perfeita, mas é uma explicação. Beleza, é uma explicação, sacou? Mas não tem isso no jogo. Sacou? Então, é isso. Agora, essa é uma explicação que eu dei, é lógica? Faz sentido? Faz. Mas eu não posso ir no fórum, no grupo, fazer um vídeo dizendo que essa é a explicação, porque não é. Porque eu inventei. No jogo não tem essa explicação. Entendeu? Não tem essa explicação no jogo. Porque a Blizzard, ela não se importa de dar essas pequenas explicações. Para ela só importa o macro. É só o macro que importa. O resto é como se fosse besteira. O resto é lixo. Não precisa se preocupar com essas coisas pequenininhas. Deu para entender? Esse que é o problema. Então, Rômulo, super sincero assim, cara,
vai ser o que a Blizzard quiser. Se a Blizzard quiser dar uma explicação de que os mortos podem voltar, vai. Se a Blizzard quiser uma explicação que os mortos não podem voltar, não vai. Mas, cara, isso tinha que ter sido explicado desde o início. Isso tinha que ter sido explicado no Shadowlands. Mas não foi. Então, fazer o quê? Teoricamente, quando a gente entrou em Shadowlands, a gente ficou lá e nunca voltou até agora. Eles ignoram você sair de lá para farmar coisas antigas. Cara, mais ou menos, porque, assim, várias pessoas entraram depois também em Shadowlands, sabe? Assim, não tem muita explicação. Na teoria é mais ou menos isso. Na teoria não é mais ou menos isso, não, porque na própria. Não é verdade, não é isso, não, cara. Não é não. Eu vou ter que te contestar, brincadeiras à parte. Na própria história não é assim. Por quê? Porque na história, a Jaina abre um portal. Ah, ela abriu um portal pra gente poder voltar pro lugar. Beleza, mas tá na história. Sacou? Na história, a Jaina abre um portal pra gente voltar a programar. Então, na história de Shadowlands, mesmo que nós não tenhamos voltado, tem um portal lá pra voltar. Sacou? Tinha outras maneiras, se ela não quisesse dar essa impressão que a gente volta, ela poderia ter outras maneiras, sabe? Ela poderia ter inventado. E aí uma outra discussão que eu tenho com a Blizzard. Ela sempre escolhe a resposta mais simples. Ela poderia ter inventado tanta coisa do tipo, olha só, não tem como voltar para Azeroth. Se você voltar para Azeroth, vai ser só um espelho seu. Vai ser só uma parte da sua alma que está voltando, sacou? Coisas bobas, sabe? Que ela poderia pensar em 5 minutos, assim, em meia hora de reunião, eles conseguem explicar isso. Deu pra entender? Não, vou abrir aqui um portal, olha, tem um portal programar. Porra, não dá pra voltar, tem um portal aqui programar. Na cidade tem um portal programado para Vento Bravo, sabe? Tá no jogo. Tem tantas explicações que ela poderia dar, mas ela nunca para explicar mesmo. Ela nunca para pensar porque é só marco. É só a Sylvanas abrindo o olho, é a Sylvanas gritando, vocês são todos escravos, é só isso que importa. Então, como eu falei, para terminar, se a gente quiser, nós criamos 20 explicações por que os mortos não poderiam voltar. Mas se a gente quiser, nós criamos 50 explicações lógicas que fazem sentido por que os mortos podem voltar. Depende da gente. E não adianta, eu sou a favor dos mortos voltarem, então vou criar uma explicação que os mortos podem voltar e vou ignorar todas as outras. Não, não é assim que funciona. Você não pode só escolher a sua versão da história porque bate com o que você acredita sabendo que tem outras versões. Aí não é história. Aí é invenção da nossa cabeça, é fanfic.